Olá, amigos condôminos, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Papo de Condomínio Podcast e eu quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua presença nas nossas redes sociais, pelos elogios que recebemos nos três últimos episódios que a gente fez. Quero convidar você aqui agora para fazer parte desse programa com a gente, onde a gente vai falar de um assunto muito importante para você, condômino, para você, síndico também, que na sua realidade condominial trabalha com isso ou está pensando em trabalhar com isso. Para tanto, nós trouxemos aqui a ilustre presença da Rayana Rodrigues, que trabalha na HR Digital, e nós vamos falar hoje sobre o tema garantidora. Se você não conhece ou se conhece de alguma forma, você vai aprender um pouquinho com a gente e vai encontrar saídas e soluções para a sua realidade. Então, Rayana, muito bem-vinda ao nosso Papo de Condomínio Podcast. É um prazer ter a sua presença aqui e a gente vai conversar hoje bastante sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa e sobre a realidade de garantidora no mercado condominial. Tudo bem, Rayana? Gente, tudo bom? Eu já vou começar agradecendo pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto que até 2, 3 anos atrás, principalmente no Rio de Janeiro, era um completo tabu, que efetivamente é a garantia de receita condominial. Mas o que exatamente é a garantia de receita? Quando a gente fala de condomínio, a gente precisa começar entendendo que condomínio é um CNPJ sem fins lucrativos. Ou seja, o primórdio do CNPJ, do condomínio da empresa condominial, não é juntar dinheiro ou investir dinheiro, e sim dividir despesas. É um bem comum. E quando a gente fala sobre essa divisão de despesas, a gente está falando definitivamente sobre a cota condominial. De que forma a garantia de receita ela auxilia ou pactua com isso? Quando a gente tem um condomínio, ele tem uma saúde financeira debilitada por conta da falta de pagamento das cotas condominiais, a gente chega na solução da garantia de receita. E por que essas empresas surgiram? É um mercado bastante abrangente que funciona da seguinte forma. A gente vai pegar lá uma cota condominial no valor X, Y, Z, multiplicar pelo número de unidades e entender que para o condomínio funcionar verdadeiramente todos os meses, ele precisa que todos os condôminos paguem. E aí a gente volta lá para aquela questão da previsão orçamentária. Normalmente, o padrão das previsões orçamentárias é considerar que 5 a 10% dos condôminos não irão pagar a cota condominial. Mas quando a gente fala no mercado, como o mercado do Rio de Janeiro, ou até mesmo o mercado de São Paulo, a gente está falando de condomínios com uma quantidade de unidades muito alta e, consequentemente, uma inadimplência alta também. Então, dentro da cota condominial, não está provisionado uma inadimplência alta. Aí o que acontece? O caixa do condomínio fica deficitário. Ou seja, para de funcionar da forma correta, porque falta dinheiro para pagar as contas. E qual é o papel da garantia de receita nesse contexto? Ela vai pagar por todas as unidades, a grosso modo é isso. Ela coloca dinheiro para o condomínio e o síndico tem autonomia para fazer aquele CNPJ rodar. Em contrapartida, quem vai cobrar esse condômino que está devendo é a garantidora, é a empresa que está garantindo a receita. Por exemplo, vou usar o HR Digital como exemplo. O HR Digital vai depositar lá na conta do condomínio 100% dos recebíveis, ou seja, como se todo mundo tivesse pago em dia, e a partir daí, quem vai cobrar esse condômino que não pagou é a empresa do HR Digital. Ela tem direito creditício sobre aquela cobrança. Qual é o facilitador disso para o condomínio? Ele vai funcionar com 100% da arrecadação, ou seja, o síndico para de se preocupar ali se alguém não está pagando. Aquele condômino que paga em dia, ele deixa de ter medo se outra pessoa vai deixar de pagar e se ele vai ter que pagar por aquela pessoa. Em contrapartida, o que a empresa ganha com isso? Todos os juros e multas decorrentes daquele atraso passam a ser da empresa que garantiu a receita. E quem vai receber também no final, no caso de uma ação judicial, em caso de penhora, esse retorno financeiro do pagamento é a garantidora de receita, porque o condomínio já vai ter recebido em dia. Então, ele não tem mais o que receber daquela unidade. Quem tem o que receber é a garantidora. A gente conversou aqui nos primeiros episódios, né, sobre e explicamos que a gente vai seguir uma linha de raciocínio no podcast, desde a origem dos condomínios até, de fato, a recepção e a aplicação da existência deles a partir da AGI, da entrega das chaves. E a gente sabe que a realidade do Rio, ela é um pouco diferente da realidade de muitos outros, mas não tão diferente assim no que diz respeito à inadimplência. E só para os condôminos entenderem, para quem está nos assistindo entender também, você não lida só com o fato de que você precisa gerir um condomínio e ter a receita condominial.
o condomínio ele é instituído na sua previsão orçamentária para uma linha de raciocínio básica de que todo mundo vai pagar em dia. Só que isso não acontece. E quando ele é entregue, de fato, esquematizam lá 5, 10% de inadimplência, isso também não acontece. Os primeiros 2, 3, 6 meses, às vezes um ano, é de pelo menos 40, 50% de inadimplência. Pessoas que estão discutindo ali a entrega das chaves, o meu apartamento não está ok, ou ficaram com algum inadimplemento com a construtora, né, de alguma taxa de obra ou de alguma questão pendente contratualmente, aí não recebe a chave, ele não paga, a construtora não paga. Nós já discutimos essa questão de quem é a culpa, né, da exceção da entrega das chaves não ter acontecido, para que alguém seja o responsável por pagar essa cota ou não. Só que, no geral, enquanto essas novelas estão acontecendo, o condomínio está existindo. O condomínio tem suas obrigações, o condomínio precisa pagar as suas obrigações em dia. E aí é que entra, né, nesses dilemas de um condomínio em inauguração que eu estou falando. A empresa garantidora, né, no caso aqui, a Rayana da HR Digital. Em outros empreendimentos mais antigos, uma outra circunstância acontece que faz com que empresas como a sua sejam acionadas, que é, de fato, a falta de compromisso de cobrar do síndico e a falta de compromisso ou de estrutura, digamos assim, de procedimentos de cobrança de uma administradora. Algumas maiores terceirizam, outras menores, médias, fazem ou tentam fazer esse trabalho, mas não é um trabalho profissionalizado. Por exemplo, são só mensagens eletrônicas ou e-mails automáticos e nada mais. Não tem uma esteira de cobrança bem aparamentada, com os primeiros contatos, com os registros desses contatos e depois, então, encaminhamento ao setor jurídico para acionamento. Porque a gente lida aqui com uma fala que é muito comum nas assembleias. O inadimplente está sofrendo o quê? Porque eu pego a inadimplência por natureza jurídica do condomínio e preciso fazer o rateio da inadimplência por quem paga em dia, para continuar sustentando o orçamento e o condomínio. Só que isso é desigual e ainda mais desigual quando alguém que dirige um condomínio não faz com que essas pessoas sejam, de fato, cobradas pela falta de isonomia. Isonomia é tratar igual como igual, desigual como desigual e fazer com que aquele que não está pagando seja compelido a pagar, judicialmente ou não. Alguns estão, na verdade, não por quererem arrecadar mais, mas simplesmente porque têm uma certa preguiça de fazer esse trabalho, e é um trabalho árduo e desagradável. Nós vamos falar disso também, né, dos procedimentos que a HR adota com relação à cobrança. Eles estão, de alguma forma, deixando para depois essa questão, esse trabalho. E a gente sabe que o Código Civil é bem claro quando ele diz que o síndico poderá ser destituído se ele não instituir os mecanismos de cobrança. Instituir mecanismo é ele pedir que a administradora faça o trabalho e apresente resultado. Gente, falando como administradora também um pouco, eu já vi apresentações de concorrentes que eles dizem que cobraram 100 pessoas, mas o que importa é a arrecadação. Arrecadou quanto? Eu fiz 30 acordos, 300 acordos, não importa, mas os acordos estão em dia? Estão pagando? Então o condomínio precisa subsistir e essa é uma forma respeitosa de garantir o dinheiro das pessoas. A Rayana já fez uma prévia de introdução sobre o que é o mercado, o que é a sua empresa, mas nós vamos agora partir para o seguinte caminho, né? O que faz com que vocês, né, nesse mercado, sejam diferentes de um condomínio, por exemplo, que tem jurídico, que tem síndico, que tem os seus agentes, né, que podem compor a cobrança. Por ser uma empresa cujo core business, ou seja, o coração do negócio é esse, que metodologias de aceleração ou de acionamento em massa, como é que é a cobrança da HR, por exemplo, de uma garantidora como a de vocês? Vamos lá. Quando a gente fala sobre a garantia da receita nesse quesito, a gente precisa entender que o caminho principal é o seguinte: quando o condomínio ele tem o sistema de cobrança padrão, ou seja, ele vai lá encaminhar para a administradora vai tentar cobrar de forma administrativa, não conseguiu, isso vai ser encaminhado para o jurídico, a gente já tem ali um espaço de tempo de cerca de 90 dias em que o condomínio não recebeu essa arrecadação. A diferença que teria da garantidora é que, inicialmente, primeiro ela paga. Então, o condomínio tem ali a tranquilidade do funcionamento mensal em toda a sua realidade, ou seja, todo mês ele vai ter o dinheiro todo e, a partir daí, quem se responsabiliza por essa cobrança é a empresa. O que isso traz de positivo? Primeiro, o custo dessa cobrança
em questão de pagar o jurídico, a cobrança administrativa ele passa a ser da garantidora. Então, o condomínio não precisará pagar as custas processuais para entrar com essas ações em caso de necessidade de cobrança judicial. Por quê? Porque o condomínio já recebeu. O interesse de recebimento agora é da garantidora. Então, quem tem que arcar com os custos para esse recebimento também é a garantidora. Quando se trata da realidade de cobrança do HR digital, a gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro, vamos considerar uma diferenciação. Administradora e garantidora são serviços diferentes e é ideal que eles sejam contratados de formas distintas. Por quê? O papel da administradora é gerir o condomínio em toda a sua totalidade. Ou seja, pagar impostos, garantir que as equipes estejam pagas em dia, que as manutenções obrigatórias estejam sendo feitas, fazer cotação. E ali no meio do caminho ele consegue mandar uma carta de cobrança, informar por e-mail que aquele condômino não está pagando. Mas ele não vai ter um sistema de cobrança assíduo, porque é inviável, não cabe dentro do que a administradora recebe, em detrimento do que ela tem como prioridade de fazer. Então, quando a gente fala da administradora, o papel dela é gerir o condomínio como um todo. A garantidora é única e exclusivamente gerar o boleto, garantir a cota condominial e cobrar. Então, a gente está falando de uma empresa que a função dela primordial é fazer a cobrança. Então, obviamente, ela vai fazer isso com maior assiduidade, principalmente porque está se falando do dinheiro dela. O condomínio vai ter recebido. Então, saiu do caixa do banco, saiu do caixa do HR digital e, a partir daí, ele precisa correr atrás para receber aquele dinheiro de volta. Como é que é feita essa cobrança? O condômino atrasou 5 dias, ele já vai estar recebendo ligação, SMS, e-mail. A partir de 30 dias de atraso, ele já recebe uma carta de notificação extrajudicial feita pelo nosso escritório jurídico e, a partir de 60 dias de atraso, ele já pode estar sendo acionado judicialmente. Mas isso não poderia ocorrer administrativamente no condomínio? Poderia. Mas quando você fala de uma cobrança judicial, a gente está falando dos custos de entrada de ação. Aí vamos pensar numa situação. O condomínio não tem dinheiro em caixa porque as pessoas não pagaram. Então falta saúde financeira, correto? E aí você vai gastar o pouco dinheiro que você tem para acionar aquela pessoa para pagar uma obrigatoriedade legal, como, por exemplo, uma conta de água. Vamos falar sobre a realidade, comparar com a realidade de um salário. Se você tem um salário no valor X, no valor de R$5.000, e você recebe 3, vão faltar 2.000 para pagar as suas contas. O condomínio funciona da mesma forma. E aí está faltando 2.000, você recebeu 3.000. O que você vai pagar primeiro, o cartão de crédito ou o aluguel? O aluguel. Então, obviamente, o condomínio vai priorizar pagar as suas despesas de obrigação legal, sem sobrar dinheiro para custo processual, exceto se ele fizer um rateio extraordinário. Mas quem reclama, por exemplo, o morador que paga em dia reclama do que não paga em dia. Só que quando você vai fazer uma previsão orçamentária e você pergunta assim, pelo menos a gente vê muito isso acontecer, cadê a linha da previsão de GRERJ? Cadê a linha da previsão de jurídico do condomínio? Não tem, porque a gente quer economizar na cota. Mas você mesmo já está favorecendo que haja uma atmosfera maior de inadimplência. Porque o condomínio não tem, e algumas administradoras, não todas, não tem aquele viés de olhar para aquilo que é trivial num condomínio, que é cobrar o inadimplente para que haja uma apuração de receita extraordinária. Digamos assim, é ordinária, mas perdida. Então ela acaba se tornando extraordinária de alguma forma. E vocês, como profissionais da área, já fazem isso na veia, já tem o DNA de cobrança. De fato, um condomínio pode conduzir esse trabalho, mas tem que ser muito profissional, tem que ter verba orçamentária garantida para que isso aconteça. Isso não é tão simples assim. Por exemplo, um condomínio de 300 unidades, que tem 20% de inadimplência, uma inadimplência maravilhosa, pequena, baixa, você já está falando aí de 60 unidades inadimplentes. Vamos entrar com 60 processos? Eu tenho R$60.000 de GRERJ? 50 mil de GRERJ? Não tenho. Se tiver que renovar a diligência porque voltou uma citação, então vamos falar de 60, um pouco mais de 60 mil. Não tem esse dinheiro nem para acionar ao longo de 12 meses. Bota aí 5 mil por mês, um condomínio de 300 unidades, eu estou falando de mais de R$20 só para esse segmento de atuação do condomínio. Então, as previsões elas já são programadas para não acionar o inadimplente. Então, o condomínio fica, de alguma forma, tentando trabalhar com isso e algumas pessoas passam, eu já vi, pessoas morarem 10 anos no condomínio sem pagar e depois que são acionadas, elas são acionadas e pedem mais 10 anos para pagar. Ou seja, ela vai morar uma vida inteira sem pagar. Então, se você não fizer uso de atividades como a garantidora ou, se o condomínio quiser ter vida própria, de agentes que cercam o síndico de uma maneira muito profissional, não vai dar certo.
Quando a gente fala sobre a contratação da garantidora dentro da realidade palpável, a gente está falando de um melhor dos mundos. A gente está falando ali de uma história ótima. Por quê? Porque o condomínio vai ter dinheiro para funcionar, vai perder ali a responsabilidade sobre a inadimplência, mas o síndico também tem que ter conhecimento do que ele precisa buscar na empresa garantidora que ele vai trazer para o condomínio dele. Porque, vamos lá, é uma responsabilidade muito grande você entregar a uma empresa toda a arrecadação do seu condomínio. Porque a realidade vai ser essa. A empresa vai garantir, ou seja, ela vai passar a gerar todos os boletos. Em contrapartida, quando o condomínio paga esse boleto, vai cair na conta dela. E ela vai repassar para o condomínio a totalidade. Sim, a teoria é maravilhosa. Mas na prática, vocês precisam buscar efetivamente o histórico da empresa. Por exemplo, é de extrema necessidade que a empresa que vai fazer a garantia de receita condominial, ela tenha aprovação para esse tipo de tramitação. Por exemplo, o HR Digital, que é a nossa empresa, ele é chancelado pelo Banco Central. Então, ele tem a aprovação para fazer esse tipo de tramitação. Quando a gente empresta dinheiro a juros, né? Porque existe um juros que vai rentabilizar disso, que é aprovado na legislação. Então, nenhuma cobrança é excessiva. A legislação, ela permite que seja cobrado um juros em cima disso. Mas quando se empresta dinheiro a juros sem a legalização disso, sem ter aprovação para fazer esse tipo de trabalho, você está caracterizando a agiotagem. Então, quando você contrata uma empresa que ela não tem documentação para funcionar, ela é uma empresa agiota. E tem que se lembrar que o síndico responde civil e criminalmente por tudo que acontece que ele contratou no período da gestão dele. Ah, mas eu não sabia. Poxa, senhor síndico. Então, esse é um problema seu, porque você deveria saber. Então, vamos lá. Didaticamente, para quem está ouvindo e assistindo, tecnicamente é um serviço de securitização. No popular, é garantidora. É pegar o dinheiro da cota, antecipar o depósito de quem não pagou e depois cobrar de quem não pagou, né, e teve já a garantia lá para o bolso do condomínio. Esse trabalho não pode ser tão somente feito por alguém que tem muito dinheiro, faz um contrato, empresta o dinheiro e depois cobra os juros, que nem são os juros, são os encargos, né? Porque juros e multas não podem ser, de alguma forma, alterados da Convenção do Código Civil, mas são encargos jurídicos, honorários advocatícios ou encargos contratuais, que aí sim são permitidos. Então, eu vou te pedir para falar de duas coisas, ainda um pouco mais. A atividade de garantia ou de garantidor é regulada pelo Banco Central, então você tem que ter autorização para atuar com essa atividade econômica específica. E depois o ponto 2. Essa atividade, ela incorre em que tipo de tributação para o morador? E quais são as outras tributações ainda maiores ou menores que vocês conhecem de concorrente, por exemplo, que vocês obviamente vão ali nas assembleias concorrerem e acabam ouvindo de alguma forma as propostas um dos outros. O que você vê nessa realidade de mercado que pode de alguma forma ferir, né, o bolso do morador que está ali na expectativa de pagar menos, né, porque quem tem garantidora tem uma receita maior e acaba pagando menos a cota ou não aumentando a mesma? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa considerar que sim, existe uma obrigatoriedade da chancela do Banco Central para fazer esse tipo de serviço. Ou seja, quando você pesquisa uma garantidora, você precisa verificar se ela pode fazer esse tipo de trabalho. Porque, basicamente, ela está emprestando dinheiro para o condomínio. Então, ela precisa saber se ela tem aprovação para isso. As únicas empresas que têm aprovação para fazer esse tipo de tramitação são financeiras e bancos. No caso do HR Digital, ele é um banco. É a mesma coisa, gente, que a gente pegar dinheiro ali com uma pessoa que não tem a aprovação para isso. Você vai pegar com o Santander ou você vai pegar com o agiota da esquina. O agiota da esquina não tem aprovação para isso. Então, provavelmente, ele vai ter um problema se ele for denunciado quanto a isso. A mesma coisa funciona com empresas que não têm essa chancela. Um ponto importante, o Código Civil, ele vai especificar lá o que é cobrado do condômino de juros e multa. Ele vai colocar 2% de multa e 1% de juros ao mês. Então, o condômino sabe ali que no final do 30º dia ele vai pagar uma média de 3% de retorno. O que acontece muito no mercado de garantia de receita é que as empresas com 5, 10, 15 dias de atraso, elas já estão cobrando 10% do condômino, 20% do condômino. E o que vai acontecer? O condômino vai responsabilizar o condomínio, vai falar, síndico, quando eu atrasava com a administradora, isso não acontecia. Até porque a gente tem ali um número muito grande de inadimplente intermitente.
O que é o inadimplente intermitente? Se a cota vence no dia 10, no dia 9 do mês seguinte, ele está pagando a do mês anterior. Então, ele está pagando ali dentro dos 30 dias, porque vai onerar no máximo 3%. E se ele pegar o cheque especial do banco dele para pagar aquela cota condominial, ele vai pagar 8% de juros ao mês. Então, obviamente, ele vai atrasar o condomínio, porque os juros é baixo. Então, quando a gente fala dentro da realidade de cobrança, eu consigo falar que o HR Digital ele vai cumprir exatamente o que está no Código Civil. Então, dentro dos primeiros 30 dias, o condômino vai pagar 2% de multa e 1% de juros ao mês, que é diluído no dia, que dá 0,033 por dia. Só após o 30º dia de atraso, ou seja, depois de 30 dias que ele está atrasado ali, que ele vai pagar 10% ali de despesa de cobrança ou honorário advocatício. O que acontece muito nesse mercado é que as pessoas, as empresas de maneira geral, não respeitam essa delimitação do código. Elas utilizam a linha de, é honorário advocatício, e com 10 dias de atraso, o condômino está pagando ali 10% de juros. Só que quando a gente fala de uma cota baixa de R$200, você atrasou 10 dias, você vai pagar R$20, na verdade 22, porque ainda tem os 2% da multa. A gente está falando de uma realidade que o síndico tem que avaliar dentro da minuta contratual da garantidora o que efetivamente ela vai cobrar da linha final do condômino. E outro ponto importante, que o contrato de algumas empresas que fazem garantia de receita acaba sendo totalmente leonino. De que forma? Ele só é bom para a garantidora, porque ele tem um contrato de uma empresa X, que é amarrado por 24 meses ou 12 meses, e se o condomínio sair antes disso, ele tem que devolver o que ela garantiu. Em que realidade o condomínio vai ter o dinheiro para devolver o valor que ela garantiu, se ele contratou a garantidora, porque ele precisa daquele dinheiro para movimentar o caixa? Então, dentro da realidade do contrato do HR, que é o nosso banco, a gente não vai pedir que o condomínio devolva isso. É importante que o síndico busque uma empresa que entenda que quem deve à empresa é o condômino inadimplente. O condomínio não tem que devolver o dinheiro. Quem tem que pagar é o condômino inadimplente, ou seja, o condômino que não pagou a cota condominial. E aí a gente vai lá para a obrigação do condomínio. O que efetivamente é a obrigação do condomínio, porque o mundo não é um mar de rosas, uma empresa não vai dar dinheiro para o seu condomínio sem nenhuma responsabilização de retorno. A gente está falando ali do que a empresa ganha com isso, que acaba sendo uma pergunta muito rotineira. Mas Madre Teresa, vai dar dinheiro para o condomínio? Não, não vai. Porque, vamos lá, a empresa garantiu a receita. Lembra que eu falei lá que a gente tem um condômino inadimplente, que ele é intermitente? A empresa, consequentemente, já vai receber boa parte do retorno desse condômino ali antes do 30º dia. Show! Ou seja, ela fez um investimento financeiro e dentro de 30 dias ela recebeu 3% de retorno desse investimento. Que investimento que você vai fazer hoje que em menos de um mês você teve 3% de retorno do seu valor? Nenhum. Então, a garantidora ela tem ali uma rentabilização financeira positiva. Além disso, ela vai cobrar uma taxa para o condomínio, que eu só consigo colocar aqui em relação à precificação, a taxa do HR Digital. Eu não posso falar sobre as taxas da concorrência. Mas o condomínio vai pagar ali entre 2,5% e 5%, 6%, chega até 10% da receita dele para essa garantidora. Vai depender do nível de inadimplência que ele tem. Beleza. E, a partir daí, a empresa cobra esse condômino, ela está ganhando ali já a taxa, que ela vai estar no contrato dela. Além disso, os juros e multa decorrentes desse condômino também são dela. Fora que dentro do nosso grupo, a gente está falando aqui do HR Digital em específico. O HR Digital ele faz parte de um grupo, que é o grupo Rocha & Rocha. O escritório advocatício que cobra os condôminos também está no grupo. Então, ele já não tem um custo fora para pagar um advogado. Então, aquele honorário advocatício que ele vai ganhar no fim do processo também rentabiliza para a própria empresa. Então, a gente está falando de um retorno financeiro positivo. Os dois lados acabam ganhando. Isso ajuda a manter uma taxa mais baixa, né? Exato. Quando a gente tem ali uma empresa que ela tem uma estruturação para funcionar, vai manter a taxa da garantia baixa. Por que o HR cobra uma taxa muito baixa quando equiparado às outras empresas do mercado do Rio de Janeiro? Porque o HR Digital funciona no Brasil inteiro. A gente está falando de uma empresa que está com 22 filiais em 19 estados. E o escritório jurídico que ela tem é um. Então, ele tem um escritório para atuar por 22 filiais, o que diminui o custo por filial. Consequentemente, diminui o custo da taxa. Então, a gente está falando aí de uma realidade financeira que os dois lados ganham. De que forma? A empresa vai ter uma movimentação financeira positiva, vai ter um investimento que ele tem certeza do retorno. E por que tem certeza do retorno? Por que eu bato nesse ponto? Porque dívida condominial, gente, é próprio terreno. Não existe isso do condômino falar que o apartamento dele não vai a leilão por ser bem de família.
porque isso já não existe quando se trata de dívida condominial. Então é muito simples. O condômino que não pagar a cota, não fez um acordo, não de nenhuma forma quis arcar com as suas obrigações, ele vai ter o seu imóvel leiloado. Ou seja, ele vai perder o bem que ele tem porque ele não arcou com o custo de manutenção do próprio bem. Porque a cota condominial nada mais é do que manutenção das áreas comuns do próprio bem. E é importante a gente falar disso porque tem gente que não sabe. A gente acha que sabe e acaba não falando. Mas vamos lá falar de duas coisas. Com a última alteração do Código Civil em 2015, os bens impenhoráveis, ou seja, os bens únicos de família, passaram a ser penhoráveis, os bens imobiliários de condomínios residenciais. Ou seja, se é o único bem que você tem, mas você não concorre igualitariamente para pagar as cotas condominiais, essa propriedade privada ela foi relativizada em benefício da coletividade condominial que está morando lá e precisa pagar a sua cota também. Então você precisa concorrer com o pagamento. Mas uma coisa interessante, eu já participei de uma assembleia uma vez, e a empresa que se apresentou, ela apresentou os benefícios, obviamente, das garantias. Quais benefícios? A gente garante a cota, a sua inadimplência em tese, a taxa lá foi 10% na época, o síndico queria muito contratar essa empresa. Inadimplência de 39%, 43%, vai cair só para 10%, você vai arrecadar X mil reais por mês, ou seja, o condomínio ficou feliz da vida, os moradores foram informados sobre isso. Mas você, condômino que está nos assistindo, você, síndico também que está nos assistindo, ao contratar uma empresa como essa, a gente sempre faz sugestão, faça com que seu jurídico analise o contrato. É impossível que numa assembleia de contratação de empresa garantidora, o jurídico ou a administradora minimamente não participem, dizendo que leram ou que vão ler ou que, de alguma forma, estão sinalizando aspectos do contrato. Por que eu estou dizendo isso? Nessa assembleia, a pessoa se apresentou, mostrou os benefícios, obviamente, da empresa, ele precisa vender o serviço, e eu depois peguei o microfone para dizer que depois de 15 dias tinha um encargo de 10, depois de 30 dias tinha um encargo de mais 10, e que o contrato dizia que se ele não cumprisse com algumas obrigações, ele tinha que devolver o dinheiro inteiro. Então eu fui falando dos aspectos mais perigosos, mais negativos. Nada contra. Juridicamente pode ser que haja ali uma ilicitude, uma cláusula leonina, pode. Mas é, até certo ponto ali, objetivamente, um objeto lícito que está se contratando. A gente já viu decisões permitirem você cobrar taxas de 10% das pessoas, alterando a convenção. Outros cobrarem 20%, alterando a convenção também. Então, não há, assim, digamos, uma ilicitude direta nisso. Agora, o conjunto do contrato, sim, pode existir, pode haver, por conta, digamos assim, do peso que você vai levar para o valor. Então, o morador, muitas vezes, não é sinalizado pelo síndico que quer resolver um problema, mas ele faz um contrato de 2, 3, 4, 5 anos, e a gente já viu que a HR faz contrato de 1 ano, e isso já facilita muito a transparência. Um outro ponto que eu quero mencionar o contrato tinha mais de 30 páginas. Então, assim, eu li as primeiras páginas, no meio do contrato eu esqueci o início, no final dele eu já esqueci os 2/3 anteriores. Então, assim, quando a gente falou isso nos outros, né, programas iniciais, é importantíssimo que o síndico tenha ciência do que ele está assinando. É importantíssimo que o morador confie naquilo que o síndico está assinando, que o condomínio tenha a sua administradora participando, o corpo jurídico também, para a gente ter confiança de que a gente fechou as brechas. Obviamente, tudo na vida é um risco, todos os negócios, inclusive o negócio condominial, ele obtém riscos, né, da sua existência, óbvio, mas a gente precisa diminuir esses riscos. Então, quem quiser contratar HR hoje, de alguma forma, quais são as premissas assim, contratuais que você pode usar para tranquilizar as pessoas que desejarem usar o serviço das empresas de vocês? Vou acabar aqui puxando um pouco de sardinha nessa colocação, porque isso é uma realidade. Inclusive, em boa parte das nossas concorrências, a gente bate nessa tecla com os síndicos, que é o seguinte: quando a gente está falando do HR Digital, eu pontuei que ele faz parte de um grupo de 12 empresas. Todas elas são voltadas para a área condominial. Então, a gente está falando de uma empresa que conhece a realidade do condomínio que realmente ele precisa. Então, dentro do nosso contrato, um ponto importante, a nossa minuta tem 6 páginas. Então, a gente está falando de uma minuta com palavras de fácil entendimento, que o síndico vai ler e compreender o que ele está lendo. O segundo ponto é que a nossa minuta contratual
não tem multa rescisória. Então, o condomínio pode sair a qualquer tempo. Por que isso é importante? Porque quando a gente está entrando num condomínio com uma inadimplência muito alta, por conta da nossa cobrança incisiva, a tendência é que essa inadimplência diminua. E se ela diminuir para uma realidade em que não é interessante para o condomínio manter aquela troca financeira, por exemplo, digamos que a taxa do HR seja 5%, porque a gente entrou num condomínio com 40% de inadimplência, cobrou 5% de taxa. E aí, 2 anos depois, ou 9 meses depois, essa prestação de serviço, o condomínio está com uma taxa de 3%, porque era um condomínio de entrega de chaves. E aí ele teve essa queda na inadimplência. A consequência financeira disso é que o condomínio não precisa mais da prestação de serviço da garantidora. Então, a gente faz uma negociação de baixar essa taxa por um valor que seja interessante para o condomínio, ou o condomínio pode rescindir a qualquer tempo, mediante, obviamente, um aviso prévio, que ele vai tanger de acordo com a negociação entre 30 e 60 dias, que é um aviso bastante plausível, é o tempo que a gente tem para não gerar os boletos subsequentes daquele condomínio, mas o condomínio não precisa nos devolver nada. A única coisa em que a gente mantém o nosso direito é o direito de cobrar o que a gente já garantiu. Ou seja, se o condômino da unidade X no bloco Y não pagou a cota no período em que nós garantimos, nós ainda podemos cobrar deste condômino este período. E o condomínio não pode receber. Por que o condomínio não pode receber essa cota? Porque ele já recebeu quando a garantidora fez o repasse na totalidade. Um ponto também que importa é que dentro da nossa minuta contratual, a gente tem uma data específica para fazer o repasse para esse condomínio. E por que isso pesa dentro da realidade de garantia de receita? Você vai pegar algumas minutas que elas vão parcelar esse repasse. Mas a gente entende que o repasse do condomínio nada mais é do que o salário daquele condomínio para funcionar. Se você não sabe que dia o seu salário cai na conta, você não sabe quando você pode colocar o vencimento dos seus boletos. Então, a gente vai repassar a totalidade numa data especificada em contrato. Então, a gente traz uma seguridade para o condomínio e até para a administradora, de saber que dia ela vai ter dinheiro para pagar as contas daquele condomínio. Eu já recebi clientes que tinham contratos com garantidoras que, assim, já vi diversos deles, alguns positivos, outros bem negativos. Por exemplo, a gente pegou um cliente que recebia em 3 parcelas no mês, outro em 5. A quinta era no dia 5 do mês seguinte. Eu ficava assim, vem cá, você diz que tem uma taxa só de 10%, mas o mês calendário do condomínio, ou seja, o mês de regime de caixa dele, de receita e despesa que ele precisa é de 1 a 30 ou a 31. Se você termina de garantir aquele mês no mês seguinte, essa receita já é do mês seguinte. Esse mês não fechou com 10% de taxa, fechou com 13%, 15%. Então, assim, tem alguma coisa errada. Só que contratualmente assinaram permitindo isso. Outra coisa, você emite os boletos, você recebe os pagamentos. Então, à medida em que você recebe o pagamento, você repassa. Recebe o pagamento, repassa. Você não está garantindo nada, você está fazendo repasse de dinheiro. Então, assim, eu já reclamei disso também com alguns contratos e disse a mesma coisa que você mencionou. Nós temos data para pagar as contas, se eu não pago na data, eu pago os juros disso. Então, esse contrato mal redigido, mal feito, mal assinado, mal gerenciado, vai trazer maus resultados para o condomínio, não tem a menor dúvida disso. Um outro contrato que a gente pegou era um contrato em que o contrato tinha uma cláusula que depois de 12 meses ele pararia de garantir o inadimplente quanto mais, ou seja, a pessoa está ininterruptamente sem pagar por 12 meses, a partir do 13º, essa casa, esse imóvel não teria sua garantia continuada. Pois bem, ele já tinha 40 unidades, ou seja, 10% do condomínio, um condomínio de 400 unidades, sem garantia. E ele tinha mais 10% de taxa, ou seja, 20% do total da arrecadação, contratualmente ele já deixava de receber. E numa reunião com a advogada responsável, eu perguntei qual é a taxa, perguntei de propósito, qual é a taxa de inadimplência do condomínio hoje? 18%. Eu levei um susto, falei, 18% é inadimplência, você já tem 20% entre 10 de taxa e 10 de interrupção de garantia, então significa dizer que a garantidora não está garantindo nada. Tem alguma coisa errada, eu não preciso desse serviço. Então, assim, determinados contratos, né, mais uma vez dizendo, ou você contrata uma administradora, uma advocacia, uma empresa garantidora, ou você contrata office boys de luxo, que vão aparecer só quando você pedir, entregar a pizza e voltar. Mais nada, você se vira sozinho. Então a gente quer comer a pizza com você, se estiver ruim a gente vai sentir o mesmo gosto, se estiver bom também nós vamos sentir o mesmo prazer de estar compartilhando desse pedaço. O trabalho das empresas tem que existir para orientar nesse sentido, e a gente vê muita coisa acontecer no mercado. Então,
para vocês, isso é um ponto que vocês ainda não mencionou, estou aqui dando a deixa para você agora, como é que é com a HR nesse sentido das garantias das unidades que estão por muito tempo sem pagar? Então, primeiro que a gente entende que um contrato que ele tem essa suspensão de garantia em 12 meses, ele não é um contrato de garantia de receita. Ele é um contrato de adiamento de problema para a gestão seguinte, que a gente está considerando aí uma gestão condominial de 1 ano, né, que é a média do mandado síndico. Normalmente, as nossas concorrentes, elas têm ali entre 12 e 24 meses essa garantia na totalidade. Por que a gente não trabalha nessa forma? Nós trabalhamos, o nosso contrato especifica isso, a nossa minuta lá de só 6 páginas, especifica que nós garantimos aquela unidade que não pagou de forma ininterrupta por 60 meses. E sempre chega aquela pergunta, Rayana, por que 60 meses e não para sempre? É muito simples. 60 meses são 5 anos. Então, eu garanto para o condomínio até o tempo que a dívida começa a caducar. Porque se eu estou sem pagar qualquer tipo de dívida, está na legislação isso, por 5 anos essa pessoa não foi cobrada ou não tem uma ação correndo, aquela dívida começou a caducar. Eu perco o direito de cobrar aquela pessoa judicialmente em cima daquele valor. Então, eu vou garantir para o condomínio até o minuto em que aquilo ali passe a ser um prejuízo palpável para a empresa. Porque lembra que no começo eu falei que a empresa recebe de qualquer forma? Não, se ela não tiver uma ação em curso. Ou se dentro desses 5 anos a pessoa nunca assinou um acordo, nunca conseguimos contato. Neste caso, o nosso contrato especifica que nós garantimos por 60 meses. Por quê? Porque está especificado lá que a responsabilidade de cobrar essa pessoa, de entrar com as ações, é nossa. Então, nós que temos que manter a inadimplência desse condomínio controlada. Obviamente, com auxílio da gestão interna, quando da atualização de cadastro. Mas, de maneira geral, quem mantém a linear da inadimplência de um condomínio depois que ele tem uma garantidora é a própria garantidora, porque é o sistema incisivo dela de cobrança que vai fazer com que os condôminos efetivamente paguem as suas cotas. A gente também ouviu muita gente dizer assim, a garantidora pagou minha cota, eu estou em dia. Na verdade, para explicar isso para o morador entender, o condomínio ele é o credor da dívida, óbvio, né? Quando você, na relação condominial, precisa pagar por uma obrigação que a gente chama de cogente, ou seja, é obrigatório, é impositiva, você precisa concorrer com as cotas. É uma obrigação por conta da natureza próprio terreno, ou seja, existe o imóvel, existe a obrigação de pagar a dívida condominial. Algumas pessoas que moram em empreendimentos que têm garantidora já chegaram para assinar numa assembleia dizendo, eu estou em dia porque a garantidora pagou minha cota. Na verdade, o condomínio faz uma espécie de cessão civil de direitos creditórios, cessão civil do direito de cobrar e receber no seu lugar por algo que você já recebeu antecipadamente. Então, eu delego para uma empresa a possibilidade contratual de receber em meu nome, porque eu já recebi esse adiantamento. Então, a gente pega a inadimplência, a lista de inadimplência com a garantidora, e essa lista de inadimplência civilmente, contratualmente, ainda é usada e garante que você ainda é um inadimplente, ou seja, você não tem os mesmos direitos que aqueles outros que pagaram as suas cotas da garantidora em dia, que são as cotas do condomínio. A única diferença vai ser, o boleto não vai ser mais emitido pela administradora, vai ser emitido pela garantidora. Pagando o boleto da garantidora, você está em dia com o condomínio. Pagando o boleto, não pagando o boleto da garantidora, você não está em dia com o condomínio, não pode participar das assembleias. Exatamente. O que a gente precisa entender, por exemplo, quando a gente pega uma ação de cobrança de uma garantidora, seja ela qual for, a ação vai estar como autor o próprio condomínio. Por quê? Porque o condomínio só deu a essa empresa o direito de cobrar em seu nome. Tanto que, obrigatoriamente, o síndico precisa dispor para a garantidora de uma procuração para aquele sistema de cobrança. Obviamente, o contrato ele vem detalhando o que ela pode ou não cobrar e o período que ela pode ou não arcar com essa garantia de receita. Porém, o condômino precisa compreender que ele continua inadimplente com o condomínio. O que aconteceu foi que a garantidora fez um adiantamento daquele valor para cobrar em nome do condomínio judicialmente. É por isso que a gente pontua que o síndico ele precisa ter muito cuidado sobre o que é cobrado de juros em cima do condômino, na linha final. Por quê? Porque a cobrança judicial é feita em nome do condomínio. Então, de qualquer forma, o condomínio é responsabilizado por aquele contrato que foi assinado. Até
acaba sendo uma rotina, e os síndicos entendem como absurdamente importante levar à Assembleia a aprovação da garantidora. Exatamente por conta desses custos, da cobrança dos juros, do subestabelecimento de cobrança, tudo é levado à Assembleia. Mas tem que se entender que quem assinou em nome do condomínio aquele contrato foi o síndico. Então, se mesmo que aquilo tenha sido aprovado em Assembleia, ele verificar dentro da minuta algum problema, ou o jurídico identificou uma cláusula que pode futuramente trazer um problema para o condomínio, o síndico tem autonomia para não assinar aquela minuta, mesmo que ela tenha sido aprovada em Assembleia. Obviamente, ele vai prestar contas sobre o motivo, a realidade, por que ele não seguiu a escolha da Assembleia, mas judicialmente, se houver um problema futuro, quem vai responder é ele, independente disso ter sido levado à Assembleia ou não. Com todo respeito a Rayana, às empresas garantidoras, a minha opinião como quem atua no mercado e participa disso é sempre de que o condomínio precisa estabelecer os meios de sobreviver sem a necessidade de garantidora. Mas como a gente assistiu nos primeiros episódios, né, como o desenho condominial se dá e surge com relação à premissa orçamentária, ela sempre vem com defeitos, ela sempre vem com algumas omissões. As pessoas, isso é culpa das pessoas também que moram, né? Eu quero pagar o mínimo possível. Só que o mínimo possível faz com que eu perca a garantia, não faça manutenção, não tenha as proteções jurídicas devidas, não tome as decisões que são mais saudáveis a médio e longo prazo. A gente é muito imediatista. Eu quero hoje pagar menos. Só que ao longo de 5, 10, 15 anos, o pagar menos ou o mínimo possível vai fazer com que eu incorra em problemas muito graves. Um dos maiores, que muita gente passa sem perceber, é perder dinheiro por dívidas prescritas condominiais. Eu não gosto nem de falar nisso porque quem ouve vai aprender, né? Olha, eu já tenho mais de 5 anos de dívida e tal. Então, assim, a gente sabe que muita gente descuida disso e é importante profissionalizar de fato, o mercado de cobrança, o mercado de atuação jurídica e de cobrança extra e judicial dos condomínios. É uma massa falida gigantesca, é muito dinheiro que se perde, né? Muitas verbas são, de alguma forma, não cuidadas e isso se perde ao longo do tempo. E a empresa de vocês, né, o mercado de vocês de garantia, ele surge a partir de uma possibilidade jurídica de segurança, ou seja, tem um risco de atuação altíssimo aí, mas o Código Civil garante a unidade como última razão, digamos assim, de garantir o pagamento ou não. Mas o que eu mais, de alguma forma, entendo como razoável hoje, a adoção, não é a adoção, de alguma forma, por melhorar o fluxo financeiro dos empreendimentos. É a adoção de quem, de fato, não tem braço, não tem orçamento, não tem capacidade, não tem competência, não tem como atuar e cobrar, não consegue conviver com a inadimplência que adquiriu. E esse não tratamento da inadimplência, essa não continuidade, inconstância, né, do tratamento acaba fazendo com que muitos condomínios estejam muito mal financeiramente. Um tópico interessante que você já mencionou em assembleias por aí, e acho que as pessoas, os síndicos também vão gostar de ouvir. Eu tenho um cliente que daqui de perto que vendeu a dívida dele. Obviamente não era uma dívida perto de prescrever, um condomínio jovem, mas já tinha, por conta do seu primeiro ano com uma outra empresa, um certo valor, não muito alto, nem chegava a 100 mil. Mas esse valor vendido proporcionou que eles fizessem uma quadra e continuassem ali com as garantias. Então, assim, como é que é isso com a HR nesse sentido? Quais são as premissas de análise que vocês fazem para ponderar ali entre uma taxa de deságio e compra? Bom, vamos lá. Quando a gente assume a garantia de um condomínio, primeiro a gente precisa pontuar o seguinte, gente, a gente voltou para aquela tecla da aprovação, tá? Quando a gente fala do HR Digital, nós somos um banco chancelado pelo Banco Central. Então, nós podemos fazer a compra de dívidas passadas, assim como podemos fazer para os condomínios financiamentos. Ou seja, a gente consegue fazer empréstimo para o condomínio, garantir a receita, comprar passivo, mas nós temos a aprovação do Banco Central para fazer esse tipo de movimentação. E é importante que seja qual for a empresa que o condomínio vá contratar, que ela tenha a chancela do Banco Central para fazer esse tipo de movimentação. Vamos lá, como é que funciona a compra do famoso passivo? O que é o passivo? Nada mais é do que a dívida passada que o condomínio não está conseguindo cobrar. Por quê? O que ocorre? O condomínio vai ser acionado judicialmente se ele não arcar com as obrigações dele condominiais, porém isso pode levar muito tempo para o condomínio receber aquilo ali. E o condomínio, já foi pontuado por várias vezes pelo Edmilson, normalmente não tem dinheiro
para iniciar essa ação. Então a gente tem ali 4 anos de dívida que sequer foram acionados judicialmente porque não há dinheiro para arcar com as custas para iniciar esse processo. A gente entrou nesse condomínio e vai fazer a garantia dele. Como é que funciona a avaliação desse passivo? É importante pontuar que dentro dos primeiros 90 dias, a gente está ali aprendendo a realidade desse condomínio. Então, a formalização da compra desse passivo dentro do nosso sistema de trabalho se dispõe após esses 90 dias. Por quê? Porque dentro dos 90 dias eu vou entender a realidade mesmo, palpável da inadimplência daquele condomínio, que é diferente do que me foi dito, porque a maioria das vezes é diferente. Às vezes a gente pega um relatório que ele diz que a inadimplência daquele condomínio é 30%, mas é 30% depois de fechar no outro mês, no dia 10. Quando você pega a realidade mensal, ela é maior ou menor. Então, os primeiros 90 dias a gente estuda aquele condomínio e aí, ok, nós vamos avaliar a compra daquele passivo, ou seja, do que o condomínio tem para trás. O que vai ser avaliado dentro disso? A princípio, só são compradas dívidas que não foram ajuizadas. E por que as que não foram ajuizadas? Porque quando você entrou com uma ação, aquele advogado tem direito do período em que ele ficou responsável por aquela ação. E raramente um advogado vai subestabelecer sem reservas. Porque basicamente aquele advogado trabalhou naquela ação. Então ele quer receber o que tange de direito dele ali. E aí fica uma divisão das despesas advocatícias, honorários, e aí para a empresa acaba sendo negativo. Então a empresa vai comprar ali, vou avaliar um passivo, que eu preciso. Eu preciso saber o que não está ajuizado, qual é esse valor. A dívida tem que ter até no máximo 4 anos, por conta do período ali para a gente conseguir cobrar sem que ela caduque. Ele vai ter um deságio maior do que a taxa de garantia mensal, porque eu estou comprando uma dívida que não fui eu que gerei esse boleto. Eu não sei qual é o teor dela, o risco é maior. Então, eu vou comprar ali entre um deságio de 20% a 35%, vai depender da realidade da dívida, do que vem naquela cota condominial. O condomínio tem que ter as documentações necessárias. Quais são elas? Ele precisa de uma ata de aprovação da previsão orçamentária anualmente, porque quando a gente vai apresentar essa cobrança, normalmente o juiz pede esse documento. O condomínio precisa ter uma convenção registrada, o condomínio precisa ter um CNPJ, então o condomínio precisa ele ser regularizado e o síndico precisa estar com seu mandato em dia para fazer essa venda. E o mais importante, essa venda de passivo precisa ser levada à Assembleia e aprovada pela maioria dos presentes. Por quê? Porque quando eu for lá cobrar um valor que ela não estava lá no meu contrato de garantia, eu preciso informar que houve uma aprovação e que o condomínio tinha ciência do valor que ele vai deixar de receber, porque ele não perde, ele não tinha aquele valor em caixa. Ele vai deixar de receber, que é o deságio dessa compra. O deságio ele vai variar conforme a realidade da dívida, mas basicamente as obrigações são essas. O condomínio tem que ter a documentação, tem que ter as atas de aprovação dessas previsões orçamentárias, o cadastro, né, que a gente pede como mínimo, e a aprovação dessa venda em assembleia, com uma ata devidamente registrada. Não é só aprovar, redigir à mão e distribuir. Não, a gente precisa registrar para a gente ter uma documentação plausível. Parece, só um parênteses sobre a sua fala, parece mentira, mas eu tive uma reunião ontem com o síndico, já passei por isso recentemente com uma outra. Ele disse que o condomínio dele ficou 4 anos sem Assembleia Geral Ordinária. Então, assim, um parênteses para você que está nos ouvindo. A Assembleia Geral Ordinária ela é anual. Anualmente o síndico deverá prestar contas de sua gestão. Anualmente, ou seja, exija que isso aconteça. E ele retratou, isso foi culpa nossa. Ele era morador, assumiu como síndico e falou, foi culpa nossa não ter exigido antes. E eu passei por um outro condomínio que ficou mais de 10 anos, 12 sem Assembleia Geral Ordinária. Ou seja, você não tem ata, na verdade ele até tem, mas são falsos, dizendo que houve um evento, mas o evento não existiu de fato. Então, assim, a repercussão da gestão de quem está no seu condomínio hoje depende também da sua atuação, da sua preservação, da sua importância que você dá a isso. E aí, em momentos como esse, em que você pode ter uma oportunidade de mercado, de fazer uma melhoria, você acaba não fazendo porque você não tem as documentações necessárias. A gente já disse também, você precisa guardar seu fundo de reserva, você precisa atuar com uma empresa garantidora e fazer uso para o seu benefício nesse sentido. Guarda o dinheiro, faz com que o seu fundo de reserva seja recomposto, faça as manutenções, as obras, né? Porque em algum momento o seu empreendimento, se for de alvenaria estrutural, autocortante, você vai precisar fazer a recomposição da fachada, isso é caríssimo. Então, se você tem uma garantidora que está traduzindo em realidade um pouquinho mais de dinheiro para você, exija que o síndico guarde um pouco.
exija que ele, de alguma forma, não saia gastando para que você, ao passar por esse momento de garantia, né, fazendo uso de garantidora, não perca a chance de ter a sua grana lá para fazer as coisas que são mais importantes. Porque, na verdade, as pessoas pagam pelo seu desconhecimento ou pela falta de assistência de quem está ao seu redor, e isso é muito grave. Uma última ponderação, Reana, sobre o serviço de garantia, a gente já está caminhando para o final do nosso episódio aqui, é que hoje, dentro do mercado do Rio de Janeiro, como empresa que atua nacionalmente, o que é mais difícil no Rio de Janeiro? É tão somente a inadimplência, ou seja, os níveis aqui são maiores do que em outros lugares? Vamos lá, quando a gente fala do mercado do Rio de Janeiro, a gente está falando de uma realidade totalmente diferente do mercado nacional quando se fala em precificação. Por quê? Fora do Rio, as precificações de garantidora elas são bem mais baixas do que aqui. Então, quando a gente chegou no mercado do Rio de Janeiro, a gente teve o facilitador da nossa precificação ser tabelada a nível nacional, porque o Rio de Janeiro ele tem um mercado mais caro. Você chegava a verificar contratos de garantia de receita cobrando 18% de taxa num condomínio que tem 30%. Então, o condomínio só tinha 12% de retorno. E até 30% é uma inadimplência razoavelmente boa para uma garantidora. A realidade hoje que a gente tem no Rio de Janeiro é o seguinte: um condomínio consegue funcionar sem uma garantidora? Ah, então obrigatoriamente eu preciso disso? Não precisa, mas a realidade dos que efetivamente conseguem funcionar sem uma garantidora é ínfima. É muito pouco. Por quê? Porque a gente está falando aí de uma média de inadimplência no estado do Rio de Janeiro todo, que ela vai girar entre 20% e 50%. A gente tem aí um boom do mercado imobiliário, tivemos aí diversos condomínios implantados nesse último ano e principalmente pessoas que nunca residiram em condomínio. Então, elas não têm ciência do que efetivamente vai ser o custo daquilo. Então, a gente, consequentemente, tem um aumento na inadimplência até que o condomínio compreenda a obrigação de pagamento. Ah, mas o apartamento é meu e eu não estou morando. Senhora, a senhora tem que pagar de toda forma. Mas eu não estou usando a piscina, mas a piscina está com a manutenção em dia, à sua disposição. Então, a senhora arca com os custos para manter a piscina. E isso funciona em todas as obrigações do condomínio. Quando a gente está falando da realidade da garantidora, grosso modo, é o seguinte: o condomínio poderia viver sem ela? Poderia. Mas ele gastaria muito mais e seria muito mais difícil. Então a gente está falando de um mercado de que os dois lados saem ganhando. De que forma? Você contrata uma garantidora, ela vai manter a saúde financeira do seu condomínio, você mantém tudo nele funcionando. Não necessariamente você precisa ficar com a garantidora para sempre, mas a garantidora vai te auxiliar a manter o funcionamento básico de um condomínio, principalmente quando ele é um condomínio de grande porte. O trabalho do síndico é mais fácil, da administradora é mais fácil e o condômino fica mais feliz. Porque se eu passo no corredor do meu condomínio e eu vejo que ele está com a manutenção em dia, a grama está cortada, a piscina está limpinha, eu vou ser uma pessoa mais tranquila porque o meu bem está melhor valorizado. Então, por que garantidora é tão positiva para o mercado hoje? Por que tem tanto? Porque é um mercado de necessidade. O estado do Rio de Janeiro precisa trabalhar com a garantidora. E as garantidoras veem no mercado do Rio de Janeiro um grande potencial de crescimento. Porque a gente está falando de condomínios com 500 unidades, 400 unidades, em que a tendência é que a inadimplência suba e a garantidora se torne essencial para o funcionamento básico do condomínio. A gente fala de um mercado que é sensível à economia, né? E a gente teve aqui nos primeiros episódios uma fala que vai exatamente de encontro a isso. Por exemplo, a maneira como é vendido, a maneira como é feito, né, a iniciação dos empreendimentos, ela já vai de alguma forma escoar para a contratação futura de uma garantidora. Eu fiz 2 previsões orçamentárias ontem com 2 condomínios distintos. Uma cota foi 270 e a outra 266. Condomínios com 20 unidades de diferença. Um tem 420, outro 440. Por que esse valor? Porque ele tem obrigações de manutenção não mencionadas lá atrás. Um condomínio com 3 anos de existência, outro condomínio com 1 ano de existência. E aí a gente vai conversar com o morador e explicar, olha, você precisa exercer essas atribuições obrigatoriamente. Mas eu não sabia. Então, assim, da mesma forma que há um boom do mercado imobiliário, de condomínios de faixa 1, 2, 1,5, 2, 3, as pessoas que são, de alguma forma, aprovadas para adquirir esses imóveis, elas estão preparadas para pagar 180, 200 reais de cota. E aí você vai falar de 260, 270, 280 reais de cota. Isso faz diferença no orçamento familiar, porque conjugados ali com luz, água, parcelamento, né, com a Caixa Econômica, com o banco financiador, ela vai acabar
fazendo com que haja quase que um consumo de um salário mínimo, quase um salário mínimo. E às vezes a pessoa ganha 1,5, 2, e isso impacta bastante. Então, nós, do outro lado, e eu falo isso para as pessoas, nós não estamos aqui sendo frios, calculistas, de alguma forma, pessoas insensíveis à realidade. Mas a gente não pode negar que há uma responsabilidade gigante do síndico, da administradora, do jurídico, das empresas que envolvem a gestão, em fazer com que a moradia subsista, em fazer com que haja habitabilidade, dignidade da moradia, preservação da garantia e da manutenção do empreendimento. E muitas vezes os síndicos descansam a sua incompetência, obrigando as pessoas a acreditarem, até delegando para a construtora essa responsabilidade. Obviamente, a construtora tem muitas e muitas obrigações, mas ela também não tem todas as culpas que são relatadas lá por quem de fato não cumpre seu papel. O síndico que precisa fazer o exercício da sua garantia, ele precisa fazer ao mesmo tempo que está na garantia as manutenções devidas para a continuidade da garantia. Então, desde o início do empreendimento, você vai morar, de alguma forma, imaginando um valor de cota, mas eu tenho certeza absoluta, 100% das vezes, as cotas que foram propostas no estande de vendas ou na AGI não são as cotas razoavelmente que devem existir para a continuidade digna do condomínio. Quando eu falo continuidade digna, é fazer com que ele cumpra com todas as obrigações legais. E se a gente, de alguma forma, não é esclarecedor com relação a isso, a gente acaba, de alguma forma, sendo conivente e omissivo na nossa atuação, omisso na nossa atuação. Então, a garantidora vem, de alguma forma, suprimir. Um exemplo bem claro em reais, falando de dinheiro, para quem está nos ouvindo entender. Ontem, a nossa previsão orçamentária com esse cliente específico deu R$ 266, com garantidora, com uma taxa de 3,5%, 4%. Sem garantidora, a cota iria para R$ 350. Mas como assim? Porque eu preciso fazer o rateio da inadimplência para quem paga e depois cobrar do inadimplente até que esse dinheiro gire e retorne para o caixa do condomínio. Mas o condomínio não pode, de alguma forma, fazer uma previsão sabendo que há 30%, 40% de inadimplência, mas a previsão contempla como se todos pagassem em dia. De alguma forma, eu já estou mentindo para mim mesmo. Eu já estou dizendo que eu vou todos os meses arrecadar 40% menos e alguém vai ficar sem receber. Ou eu vou fazer uma roleta russa para acertar quem eu quero pagar no mês seguinte. A garantidora vem para, de alguma forma, corrigir esse curso. Eu terceirizo a cobrança, faço ali uma equalização do caixa e sigo o trabalho de alguma forma. E aqui um parênteses, Rayana, acho que é importante a gente até partir para encerrar falando disso. Condomínio que contrata garantidora, síndico que tem garantidora, ele não pode se eximir da obrigação de ajudar a recuperar a inadimplência. Ele não pode se eximir da obrigação, e o morador também não, de conscientizar as pessoas de que elas precisam pagar em dia. Uma garantidora não vai ficar no empreendimento com 60% de inadimplência. 70%, 80% não vai ficar. Então a gente precisa continuar sempre alertando os moradores sobre a obrigação de pagar, sobre a responsabilidade e a importância de pagar as cotas em dia, não é mesmo, Rayana? Com certeza, é muito importante saber que a garantidora ela vai cobrar em nome do condomínio. Então, o condomínio ainda tem uma responsabilização sobre o auxílio na cobrança daquela cota. Mas, assim, para finalizar, a grosso modo, qual que é o interesse? Gente, o HR Digital, ele é um banco voltado para condomínios e chancelado pelo Banco Central. A gente tem 35 anos de consolidação no mercado. Então, o interesse é muito simples. É que nós possamos fazer o nosso trabalho dentro do condomínio, que é garantir a receita e cobrar esse condômino inadimplente, para que o condômino adimplente e o síndico possam dormir tranquilos, sabendo que o condomínio vai estar em dia com as suas manutenções e o síndico vai poder trabalhar dentro da realidade de melhorias provisionadas e aprovadas na Assembleia Anual do Condomínio. Acredito que seja isso, Edmilson, se você quiser falar mais alguma coisa, mas eu já vou finalizar agradecendo aqui pelo convite, me colocando à disposição, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida. Não, é isso. Obrigado, Rayana. Obrigado também para a HR Digital pela participação de vocês. E espero que tenha sido para você, condômino e síndico, um episódio importante para a tirada de dúvidas. Reforçando aqui, você que tem ainda, se de alguma forma o episódio não esclareceu alguma questão, mande um e-mail para a gente. O e-mail vai aparecer na sua tela. Curta,
compartilhe e inscreva-se nos nossos canais para que a gente saiba quem você é, para que a gente tenha uma facilidade de entrar em contato com você e você com a gente também. Então, agradeço a presença mais uma vez da nossa convidada de hoje, agradeço também a presença de você, morador e síndico, enfim, você que é da área condominial. A gente em breve vai trazer, obviamente, a Rayana aqui de novo, outras empresas, outras pessoas, para falar um pouco mais desse tema em conjunto com síndicos, com advogados, para que a gente volte a falar das dúvidas que porventura ainda tenham permanecido com você. Então, muito obrigado, você morador, síndico, a nossa galera aí da área condominial que convive com a gente. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.